Sabe aquela sensação, aquele arrepio que dá quando a gente se depara com algo que simplesmente não tem explicação? Pois é, existe um fascínio universal pelo desconhecido, uma força que puxa a gente para as bordas do que a gente consegue explicar. E no fundo, é essa curiosidade que nos define. Hoje vamos embarcar juntos numa jornada por alguns dos enigmas mais persistentes e, claro, mais intrigantes do nosso mundo. Para começar, vamos pensar numa coisa que meio que desafia a nossa percepção. E se aquela linha que a gente traça entre o que é ciência e o que é lenda for, na verdade, bem mais fininha do que a gente imagina? E se a realidade tivesse umas frestas, umas janelinhas para algo a mais? É essa a pergunta que vai ser nosso dia hoje. A nossa exploração de hoje vai passar por três territórios bem enigmáticos. Primeiro, a gente vai olhar para os quebra-cabeças da própria natureza. Depois, vamos mergulhar nas histórias do passado que, de alguma forma, ainda ecoam hoje em dia. E, por fim, vamos investigar umas falhas bem estranhas que fazem a gente pensar se a nossa realidade é tão sólida assim. Então, vamos lá! Nossa primeira parada é no mundo físico. Aqui, a gente vai ver enigmas que a ciência consegue observar, consegue medir, analisar, mas que no fim das contas se recusam a empregar seus segredos. É de ficar de cabelo em pé. Olhem só para isso. Parece só uma gosma amarela, né? Mas esse é um mofo de lodo. E o mais bizarro é que este organismo é uma única célula. Uma. E mesmo assim, ele toma decisões, resolve problemas complexos e parece até que tem memória. A pergunta é: como isso é possível sem ter um único neurônio? E o jeito que ele faz isso é o mais incrível. Para resolver um labirinto, ele não fica tentando adivinhar o caminho certo. Não. Ele explora todos os caminhos de uma vez só. Quando ele acha a comida, ele inteligentemente apaga os caminhos que não serviram para nada, deixando só a rota mais curta e eficiente. Teve até um experimento famoso que usou o mofo de lodo para recriar a rede de metrô de Tóquio, que é super complexa, e ele conseguiu. É um tipo de inteligência descentralizada que a ciência ainda está quebrando a cabeça para entender. Agora, do chão da floresta, vamos olhar para o céu da Noruega. Lá, num vale remoto chamado Resdalen, umas luzes misteriosas dançam no céu há décadas. E assim, a gente sabe que elas são reais, tá? Tem fotos, vídeos, dados de radar. O que a gente não sabe é o básico. O que diabos são elas? Nenhuma teoria de radioatividade a plasma conseguiu dar uma explicação final para a origem delas. E o que dizer da migração dos animais? Pensa só. Borboletas que viajam milhares de quilômetros para um lugar específico onde elas nunca estiveram. Ou tartarugas marinhas que cruzam oceanos inteiros para voltar exatamente para a praia onde nasceram. A ciência já descobriu que alguns bichos usam o campo magnético da Terra, tipo uma bússola interna. Mas, sinceramente, isso só levanta mais perguntas. Como eles leem esse campo? E como eles sabem o endereço de destino? É um GPS biológico que, para a gente, continua sendo um grande enigma. Bom, agora a gente deixa para trás os mistérios da natureza e mergulha nos enigmas que nós mesmos criamos. São histórias que assombram, sabe? Marcadas por tragédias, pela memória, histórias onde o passado simplesmente se recusa a ser esquecido. Lá nos Estados Unidos, tem um lugar chamado Lago Lanier. É um ponto turístico lindo, só que, para ele existir, cidades inteiras com casas, fazendas e até cemitérios foram inundadas. A lenda mais famosa de lá nasceu em 1958, quando duas jovens desapareceram. Décadas depois, só um corpo foi achado, o que deu origem à história da Dama do Lago, um espírito que dizem ainda vaga por lá. E parece que essa lenda continua bem viva. Visitantes e moradores contam umas coisas bem arrepiantes. A sensação de mãos invisíveis puxando eles para o fundo, vultos que aparecem na superfície da água. Muita gente liga esses eventos aos túmulos que ficaram lá embaixo, submersos e esquecidos. Agora vamos sair das águas assombradas da América e ir para a Europa, onde o mistério não está num lugar, mas num objeto. Nos anos 70, uma série de quadros com crianças chorando ficou famosa por um motivo sinistro. A lenda dizia que eram amaldiçoados. O mais bizarro era que, supostamente, esses quadros eram encontrados intactos no meio dos escombros de incêndios que destruíam todo o resto da casa. O pânico foi tão grande que as pessoas começaram a queimar as cópias em público. E aqui está o pulo do gato. A arte, por si só, já é muito perturbadora. Essa citação que está na tela resume perfeitamente a sensação. A dor naqueles rostinhos é tão real que faz a gente se perguntar:
Será que a lenda nasceu da própria emoção que os quadros provocam? A maldição seria real ou só um reflexo do nosso desconforto ao encarar uma tristeza tão grande? Fica a dúvida. E chegamos à nossa última parte. E olha, essa é a mais estranha de todas. Aqui, a própria ideia de realidade e de memória parece se dobrar, criando mistérios que desafiam qualquer lógica. Vamos começar com um fenômeno muito doido, conhecido como o efeito Mandela. Basicamente, é quando um monte de gente se lembra de uma coisa de um jeito, mas a realidade registrada mostra que é de outro. O nome vem do caso do Nelson Mandela. Muita gente jurava de pé junto que ele tinha morrido na prisão nos anos 80, mas, na verdade, ele faleceu em 2013. E os exemplos são vários, de falas famosas de filmes a nomes de marcas. A grande questão é, como é que tanta gente pode ter exatamente a mesma memória errada? As explicações para isso vão do pé no chão ao mais inacreditável. A mais simples é que a nossa memória, bom, ela não é perfeita. Mas as teorias mais fascinantes, essas dizem que talvez a gente viva numa simulação cheia de bugs ou que as nossas consciências estão pulando entre universos paralelos um pouquinho diferentes. Nenhuma delas pode ser provada, claro. E para fechar com chave de ouro, uma história que parece ter saído de um filme de ficção científica. Em 1984, lá na Inglaterra, um professor chamado Ken Webster ligou o computador dele e começou a receber umas mensagens. Só que não eram de nenhum amigo. Eram de alguém que dizia estar vivendo na mesma casa, mas no século XVI. E a coisa ficou ainda mais bizarra. A conversa virou um diálogo a três. O Ken, no presente, um homem chamado Thomas Harden, que afirmava estar na mesma casa no século XVI, e uma terceira entidade, que supostamente era do ano de 2109 e explicou tudo aquilo como uma falha no tempo. Apesar de um monte de investigação, o caso nunca foi solucionado. Seria uma farsa muito, mas muito bem feita ou algo genuinamente inexplicável? No final, depois de tudo isso, todos esses enigmas nos deixam com uma grande pergunta. Será que a gente está olhando para provas de que o universo é muito mais estranho do que a gente pensa? Ou será que tudo isso só mostra o quão pouco a gente entende do nosso próprio cérebro e da nossa percepção? A resposta, por enquanto, continua sendo o maior de todos os mistérios.